Bem, vocês lembram do desembargador que durante uma audiência disse que mulheres estão loucas atrás dos homens e falou muitos outros absurdos? Aquele mesmo que tinha uma Maria da Penha para responder? Pois é, o Luiz César de Paula Espíndola. Pois bem, ele foi afastado pelo CNJ. Segundo o corregedor nacional Luiz Felipe Salomão, as falas são de conteúdo preconceituoso, misógino e de reprovabilidade semelhante. Tá aí, esse é o assunto do plantão do Meteoro. Não é por nada, não. Estou com Daiane J. Oliveira. E Dai, não é por nada, mas juridicamente falando, os caras sabem bater doído, né? Os caras dá reguada mesmo, né? Então, tá ali, ó. As falas são de conteúdo preconceituoso, misógino e de reprovabilidade semelhante. Tá aí, ó. Não é, menina. Não é só Carmen Lúcia, não, né? Esqueci agora, burrice, alguma coisa, né? Que ela não queria falar burrice. Desinteligência, perdão. Desinteligência. Ela falou desinteligência. Então, né? E Nilo Barroso também, que é super clássico, de fato. Mas é importante, né? Mesmo no juridiquês ali, uma linguagem mais rebuscada, isso ser dito. Por quê? Porque a fala do Espíndola, o desembargador Espíndola do Tribunal de Justiça de onde? Do Paraná. Desculpa, eu tive que fazer essa informação pro Paraná. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê, né? Ele, no meio de uma sessão, né, a gente já fez um post sobre isso, justamente, e ele disse que as mulheres estavam loucas atrás de homem, e falou que mulheres assediavam, e que isso estava acontecendo porque faltava homem. Então, ele não só foi, né, machista, misógino, como ele também foi LGBT-fóbico, né, homofóbico, porque esse termo falta homem, né, porque ele está criticando a sexualidade das pessoas. Então, tudo isso não cabia, para começar, em nenhum espaço, ainda mais numa sessão, num tribunal, e, sobretudo, sobre o que se tratava naquele tribunal. A sessão, o julgamento era de uma criança de 12 anos que solicitou medida protetiva contra assédio de um professor. Então, tudo já era muito inadequado, e aí termina a sessão e vem o Espíndola e recrimina a advogada, dizendo que ela começou com uma cartilha de feminismo ultrapassada, menosprezou o comportamento, e ele já tinha um histórico sobre isso. Então, não à toa, o CNJ ele manifestou o afastamento do desembargador. Mas o que é o afastamento de desembargador? A gente até comentou aqui, a gente comentou aqui também justamente que ele tinha recebido uma licença de 20 dias, uma licença remunerada, claro. Pra isso. E o que é o afastamento do desembargador? É um afastamento, literalmente. Ele não vai exercer a função ali, ele está afastado do tribunal, mas ele segue recebendo o salário dele. E detalhe, né? No outro vídeo eu comentei a base de salário dele ali. Teve meses que ele recebeu mais de 90 mil, teve outro mês que ele recebeu 70 mil, ele recebia ali uma média de 60 mil por mês, assim, né, valores assim super baixinhos, tranquilos para uma pessoa ser misógina, LGBT-fóbica dentro de um tribunal com todo o aval, né? Você vê que não é dinheiro, não é nem educação, não é alto grau de educação, não é muito dinheiro, não é nada que transforma os caras, né? Tem que querer mesmo, né? Tem que querer ser melhor, né? Pra conseguir, né? Não é a grana, não é a tranquilidade, não é a estabilidade que faz com que o cara, né? Que isso, não cara. É o conhecimento, né? Sobretudo. Sim. E um detalhe também é que o Espíndola era justamente o juiz de uma vara que tratava de assuntos da família, tratava de casamentos homoafetivos, e era uma pessoa com esse discurso, né? Misógino, LGBT-fóbico, difícil. Vamos assistir a matéria, Samara, que aí já traz essa informação do afastamento? Vamos lá, tá na tela. E o desembargador Luiz César de Paula Espíndola, do Tribunal de Justiça do Paraná, foi afastado do cargo nesta quarta-feira. Em uma sessão no início do mês, ao analisar um caso de assédio contra uma criança de 12 anos, ele afirmou que, abre aspas, mulheres estão loucas atrás de homens, fecha aspas. A decisão de afastar o desembargador é do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. Para ele, a conduta do magistrado maculou de forma grave a imagem do Poder Judiciário. Ainda de acordo com o corregedor, a decisão foi discutida com o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso.
Em relação à possibilidade de remoção do desembargador, segundo o ministro, será analisada somente ao fim do julgamento da reclamação disciplinar aberta para apurar o caso, o que inclui a apresentação de defesa por parte de Spíndola. No dia em que deu a declaração, o desembargador disse em nota que não teve a intenção de menosprezar o comportamento feminino, argumentando que sempre defendeu a igualdade entre os homens e as mulheres na vida pessoal e nas decisões dele. Ele disse ainda lamentar o ocorrido. Pô, cara, absolutamente impróprio. Não só o que o cara falou, mas a ocasião, né, Day? Você ainda fez a questão de ressaltar pra gente a ocasião do que ele tá falando, né, cara? Exatamente. E eu gostei muito quando ele fala, né, publicamente, que ele fala sobre a igualdade entre homens e mulheres. Vale lembrar que o Spíndola, ele tem uma decisão favorável à irmã da Maria da Penha, tá? Então ele tem uma condenação de Maria da Penha. Não é qualquer coisa, todo mundo sabe que é Maria da Penha. Maria da Penha trata sobre violência doméstica e ambiente ali familiar, um ambiente próximo, né? Então a gente está falando sobre um juiz que já tem uma condenação do STJ. Então, assim, já tem algo, né? Não vem do nada. E o Spíndola também tem um outro julgamento que foi arquivado, que era uma denúncia de agressão contra uma vizinha, mas ele não foi arquivado, por exemplo, porque existe ausência de provas. Não, ele foi arquivado porque as denunciantes, a vítima, as testemunhas não compareceram ao julgamento. Então, o STJ, logicamente, ele encerra o julgamento. A gente não pode dizer que ele fez ou não fez, mas a gente vai dizer que houve uma denúncia e que essas pessoas não foram ao julgamento. Então, ele já tinha uma denúncia, além da Maria da Penha, que ele já foi julgado, ele tinha uma denúncia de agressão contra uma vizinha. Então, é uma pessoa que, vamos dizer, que tem um histórico complicado. E de outras decisões também, a gente procurando, vasculhando por aí, ele já tinha outras medidas que ele também foi de forma inadequada, conduzido de forma inadequada. Então, alguém que a gente pode dizer que, de certa forma, é recorrente nesse costume, mas dessa vez foi gravado, ele vai responder processo. Um detalhe, e aí eu acho que é um detalhe importante, né, que o salário dele, por exemplo, em maio deste ano, se não me engano foi em maio, se não foi em maio foi em junho, então, perdão, a informação imprecisa, esse juiz, ele recebeu ali um montante de quase 100 mil reais, né, por causa das gratificações de hora extra e por aí vai. Então, gratificações que ele não vai incorporar no afastamento. Pelo menos isso. Então, olha só que uma informação positiva. Nessas gratificações, se ele for aposentado de forma compulsória, que é o máximo que pode acontecer se houver essa condenação, ele vai levar as gratificações, mas no momento do afastamento, ele leva apenas o valor bruto do salário, que gira ali em torno de 30 mil reais. Tá muito bem, né? Mas ainda assim, ele teve essa reduzida. E pronto, eu vim confirmar aqui, foi em julho deste ano que a folha de pagamento dele, foi em junho, que a folha de pagamento dele, referente ao mês de maio, bateu no valor de 133 mil reais, foi o valor que ele recebeu. Isso é louco. E a gente quando a gente fala assim sobre serviço público e justiça, geralmente as pessoas falam, não, porque o servidor recebe, e eu lembro que eu fui olhar, né, vários servidores do Tribunal de Justiça, servidor que recebe 3, 4, 5, 6 mil reais, e os juízes com salário de 70, 80, 100 mil reais, assim, é muito discrepante. Não, é absurdo. Né, gente, é muito discrepante. É pra isso, pois né, Day? É pra isso, né? É pra fazer essa pataquada. A gente tava falando aqui hoje, antes, num corte anterior aqui, Day, nós tava falando sobre a CLT Premium. Imagine isso aí, o que é então, cara? Né? Imagine, com todas as regalias, viu? Mas, gente, eu não consigo nem imaginar. E aí um detalhe, não sei se você viu, Salmaz, mas vamos assistir minuto do que o desembargador falou, porque eu acho que é importante a gente assistir. Porque ele fala muitas coisas, ele vai para muitas camadas nesse julgamento. Camadas que ele não precisava ter acessado. Vamos lá, tá na tela. Deixar de responder o que você falou, que não tem nada a ver com o processo. Um discurso feminista, desatualizado. Porque se a Vossa Excelência sair na rua hoje em dia, ou quem está assediando, quem está correndo atrás de homens são as mulheres. Eu descobri isso no meu futebol. Veja lá, né? Tipo assim, no meu grupo do futebol, só tem história dessa. Cara, que absurdo. Que não tem homem. Não tem homem, dizer. Esse mercado é um mercado que está bem diferente.
Hoje em dia, sabe, o que existe, essa é a realidade. As mulheres estão loucas atrás dos homens, porque são muito poucos, sabe? Esse é o mercado. É só sair à noite. Eu não saio muito à noite, mas eu conheço, tenho funcionárias, tenho contato com o mundo. Nossa, a mulherada está louca atrás do homem, sabe? Louca para levar um elogio, uma piscada, sabe? Uma cantada educada, porque elas é que estão cantando, elas que estão assediando, porque não tem homem. Essa é a nossa realidade hoje. Tipo assim, o cara pega um certo dado que pode ter um fundo, né? A mulherada tá muito mais empoderada, vai chegar nos caras e tudo mais. E aí subverte, né, a realidade pra corroborar com um argumento bizarro desse aí, que é o que vai vir agora. Vamos ver a grande besteira que ele vai falar agora. Hoje em dia, não só aqui no Brasil. Não só aqui no Brasil. Né? Não, tipo assim, porque eu não ando muito na rua, eu não saio muito, mas sabe como é que é? Eu tenho contato com as pessoas, eu tô vivo, né? E no mundo inteiro estão falando isso. Pô, cara, papinho da Red Pill, né? Papinho Red Pill. E ainda de que não sai muito à noite, né? Porque tem todo esse detalhe, ele não paquera há muito tempo, mas ele sabe que as mulheres estão paquerando. Estão atrás de piscadas, né? Estão atrás de piscadas. Imagine, né? Um detalhe é que saiu hoje, por exemplo, uma informação de que no Brasil houve um registro de violência sexual contra a mulher a cada 6 minutos em 2023. E aí, por exemplo, no momento desse, que a gente estava, inclusive, com um dado mais antigo, né, de que a cada 8 minutos era registrada uma violência contra a mulher, isso com dado de 2022 até 2023, a gente, então, tem uma atualização e o tempo caiu, ou seja, mais mulheres foram violentadas em 2023. E com esse dado, por exemplo, a gente tem um juiz que diz, num julgamento, em que ele foi a única pessoa que votou contra a medida protetiva de uma criança de 12 anos que estava na justiça contra um professor que estava assediando, o voto foi de 4-1, pelo menos esse desembargador, ele teve um voto vencido, e a criança de 12 anos conseguiu ter essa medida protetiva, e nesse momento ele se sente no direito de falar isso, sabe? Então, foi afastado, a gente está brincando aqui, fala salário megazord, falaram aqui no chat, de certa forma, o máximo que vai acontecer para o desembargador, como eu já falei, é a aposentadoria compulsória, mas pelo menos ele não estará mais à frente de um tribunal que julga justamente a vara da família, né? Verdade. Que vai julgar casos como esse, que vai constranger tanto a vítima como toda a sociedade com esse tipo de discurso, sabe? Então, é ruim o tribunal continuar pagando os 30 mil por mês, e pelo menos esses 30 mil por mês, que vai ter essas reduções, que ele não receberá as gratificações, mas dos males o menor, né? Pelo menos ele não vai continuar com esse discurso, tendo esse espaço para esses discursos que nesse momento a gente teve acesso. Mas se for buscar aí, puxar as horas de julgamento desse desembargador, eu não me surpreenderia que isso não fosse um caso isolado, que não fosse, sabe? Porque muitas vezes o próprio advogado, a família, muitas vezes não quer continuar com isso. Por quê, né? Porque, poxa, o desembargador não vai dar em nada, o Conselho Nacional de Justiça, etc e tal, mas esse tipo de atitude, ela precisa ser coibida sim, porque senão a gente nunca vai ter uma renovação dos nossos magistrados, na nossa magistratura, dos nossos juízes, e vai ser recorrente, né? Porque uma pessoa com pensamento desse, de fato, não pode estar atuando, ainda mais nessa vara. Esse é o valor que a gente está pagando para que ele não atue mais, galera. Estamos pagando 30 mil. E assim, teria 2 jeitos, né, de resolver essa parada. Um era uma dundunzinha de 5, outra era pagar 30 mil por mês. Como a gente vai para as resoluções ortodoxas, né? Não vamos para não ortodoxas, né? Vamos manter aqui o ar republicano. Então, tipo, estamos pagando para ele não constranger mais nenhuma vítima. Esse caso foi ridículo e ele tá pagando por isso. Enfim, tá aí, né? Esse foi mais um plantão do Meteoro, ladies and gents, aqui com Daiane J. Oliveira. Dá uma olhada no trampo dela aqui nesse link. Também chega em Aguarriro, prestigia a nossa ficha técnica, toda essa galera da hora. Todo mundo mantém o Meteoro de pé aqui de segunda a sexta, sábados e domingos também tá rolando. Não o plantão, mas né, outros programas aqui do nosso complexo meteórico de jornalismo e entretenimento. Fechou? E a gente se vê numa próxima edição do Plantão. Falou? Valeu, Dai. Tamo junto. E aquele desembargador ali...
pelo menos um rodão, né?